Bom dia, eu sou a Natália. O meu grupo é constituído por mim, Rafaela e Gabriele. Nós somos da 2003 e o nosso tema é crioscopia. O coligativo é uma modificação que acontece em certas propriedades de um solvente quando adicionamos nele um soluto não volátil. Essa modificação só depende do número de partículas, moléculas ou íons dissolvidos e não de suas naturezas. Usamos a expressão soluto não volátil quando o ponto de ebulição do soluto for superior ao do solvente. O que é a crioscopia? Crioscopia é uma propriedade coligativa que avalia a diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocado por um soluto não volátil. Isto é, quanto maior for a concentração da solução, menor será o seu ponto de fusão. Então, assim se estuda nessa propriedade a baixa do ponto de fusão de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Podemos citar como exemplo a adição do cloreto de sódio ou a sacarose. Um exemplo do nosso dia a dia que podemos citar é a água do mar, que quando ela é localizada em locais próximos aos polos, ela não congela. E isso ocorre porque há uma elevada quantidade de sais dissolvidos no local. Nesse vídeo, nós temos um exemplo de um homem jogando sal na neve do quintal para derretê-la. Essa técnica é muito utilizada em países que nevam bastante. Nesse outro vídeo, é utilizado o sal com gelo para gelar as cervejas e outras bebidas mais rapidamente. Para o experimento, você vai precisar de água e 2 recipientes para botar, e cloreto de sódio, que pode ser o sal de cozinha, e uma colher para mexer. Nos copos, tu vai botar 30 ml em cada um. E no copo 2, eu vou adicionar cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Agora, a gente vai botar para congelar os dois por 2 horas no congelador, para ver qual que vai congelar mais rápido. 2 hours later. Após 2 horas no congelador, o copo 1 virou gelo e o copo 2, que estava com sal, não congelou. Tá líquido. E o copo 1 só com água congelou. Com o experimento, pode-se observar que o copo 1 já estava em estado sólido, enquanto o copo 2 ainda estava em fase de solidificação. Isso acontece porque a mistura de água e sal só congela a uma temperatura bem mais baixa que a água pura. No geral, a água se solidifica a 0 graus, mas quando é misturada com cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a temperatura de congelamento cai para 20 graus negativos. Para uma melhor compreensão sobre a crioscopia, pegamos uma atividade do site Mundo Educação. Sobre a propriedade coligativa da crioscopia, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. A. A temperatura de início de congelamento de qualquer solução é sempre maior que a temperatura de congelamento do solvente puro. B. Quanto maior for a concentração da solução, maior será sua temperatura de início de congelamento. C. A propriedade coligativa da crioscopia refere-se ao estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de uma solução. D. A crioscopia depende da natureza da substância, mas depende do número de partículas dissolvidas. E. A crioscopia é a propriedade coligativa que explica o fato de, em regiões de clima frio, a água da superfície dos oceanos permanecer líquida, apesar de a temperatura inferior a 0 graus ser suficiente para congelar os rios que chegam ao mar. Agora vamos para a resolução do exercício. A letra A é falsa porque a temperatura de início de congelamento de qualquer solução é sempre menor que a temperatura de congelamento do solvente puro, diferentemente do que está escrito ali, que diz que é maior. Então, letra A, falsa. Letra B, falsa, porque quanto maior for a concentração da solução, menor será sua temperatura de início de congelamento.
E ali na questão está escrito que maior será a sua temperatura de início de congelamento. Então ela está falsa. Letra C, verdadeira, porque desde o princípio explicamos que ela se refere ao estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de uma solução. Letra D, correta, porque ela apenas depende do número de partículas dissolvidas na solução. Letra E, verdadeira, porque como vimos nos exemplos citados, nas regiões de clima frio, como os polos, a água da superfície dos oceanos permanece líquida.